A paz do Senhor. Deus tem ministrado algo no meu coração que tem queimado fortemente por esses dias, que se encontra na palavra de Gênesis, capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as Marias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dela, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, Deus falou, para Eva, para Adão, que tinha vários frutos, mas tinha um fruto que não podia comer. E ali a serpente falou para Eva. E mesmo Jesus ter tido falado para Eva, ela comeu, mas ela podia o quê? Ter ido até Jesus e perguntado para ele sobre. Ela poderia ter o quê? Ter pensado no que Jesus disse para ela. E assim, não o questioná-lo, mas expor as suas dúvidas e falar com ele sobre. Perguntar: Senhor, o Senhor me disseste que se eu comesse desse fruto, que eu iria morrer. Mas a serpente disse isso aqui, que se eu comer, eu não iria morrer. E pensar que se ele falou que se comesse do fruto que ela iria morrer, era por alguma razão. Mas o que? Ela preferiu se agarrar naquilo que a serpente disse para ela. Por quê? Porque era uma oportunidade perfeita para ela comer daquele fruto que ela queria comer, sem ficar com a consciência pesada de que se ela comesse aquilo ali, que ela iria morrer. Então, ela não perguntou por quê? Porque se ela fosse perguntar para Jesus, Jesus com certeza iria dizer para ela algo como disse da primeira vez, para ela não comer o fruto. E ali, aquilo que a serpente falou foi uma oportunidade perfeita para comer aquilo que já queria. Então, que muitas das vezes a gente venha ir falar com Jesus, ter intimidade, de expor as nossas dúvidas e não deixar os argumentos do nosso eu, da nossa carne, dos nossos sentimentos nos tirar ali da verdade, daquilo que Deus já falou que não pode.
Mas é muito conveniente a gente não ir expor as nossas dúvidas. Para quê? Para fazer aquilo que a gente quer. Porque se a gente for expor as nossas dúvidas, a gente vai o quê? Vai ouvir Jesus falar e por medo das consequências, a gente não vai fazer. E aí, para não sentir o peso das consequências, a gente vai aproveitar a oportunidade perfeita para justificar ali e fazer aquilo que a gente quer fazer como se fosse certo, mesmo sabendo que é errado. Então, que a gente venha sempre ter intimidade com Jesus, de ir falar com Jesus, não de questionar aquilo que ele já falou com a gente, mas de expor as nossas dúvidas. Falar, Jesus, eu sei que a sua palavra diz que isso não pode, que o Senhor falou que isso não pode, mas o meu eu, a minha carne, os meus sentimentos, a minha vontade, as propostas estão vindo falando de um jeito que é bem argumentativo, que se a gente não estiver ali firmado na intimidade com Jesus, a gente cai naquilo, porque a gente é ser humano, a gente é de carne e osso, mas a gente também temos que lembrar que nós não só temos carne e osso, nós temos espírito, sermos deixados ser guiados pelo Espírito, que é a palavra de Deus. Então, que a gente não venha dar ouvido para a oportunidade perfeita, que é a serpente, e nos agarrar ali naquilo que a gente sabe, que é ali um prato ali perfeito de desculpa, para a gente se deliciar daquilo que a gente já queria, mas por aquilo que a gente já ouviu da palavra que não coisou, mas na primeira oportunidade se deixar cair, que a gente não venha se deixar cair, nem na primeira, nem na segunda, e nenhuma oportunidade perfeita, que a gente venha sempre focar na palavra de Deus. Não é fácil, é extremamente difícil, mas não é impossível. Então, que a gente sempre venha conversar com Jesus dia após dia e pedir ajuda para Ele, para sempre permanecermos fiéis na palavra dEle, na verdade dEle, nos princípios dEle. E negar todos os dias o nosso eu, os nossos desejos, a nossa vontade, porque a serpente, ela é o nosso próprio eu, a nossa própria vontade, nossos próprios desejos. Então, que a gente venha sempre perguntar para Jesus, expor as nossas dúvidas. Não questionar, mas sempre perguntar. Falar, Senhor, aquilo que veio me apresentado me fez ficar ali mais... me fez mais sentido. Faz sentido. E isso faz o quê? Faz você o quê? Se desviar da razão. Como se a razão tivesse equivocada. Como se o certo fosse o errado e o errado fosse o certo. Então, que a gente venha sempre pedir ajuda e falar com Jesus, para a gente sempre se desviar da oportunidade perfeita para a gente fazer aquilo que a gente sabe que da palavra de Deus fala, não pode. E não se desviar da palavra dele, que é a verdade, da verdadeira razão. Então, que a gente sempre venha estar focado na palavra de Deus e vivendo a verdade dele dia após dia. Não é fácil, é muito confrontador. E é extremamente confrontador a gente expor as nossas dúvidas e falar com Jesus. Porque fazendo isso, a gente vai deixar o quê? Ser convencido por Jesus e não fazer aquilo que a nossa carne quer fazer. Então, é mais fácil a gente se agarrar de primeira naquela oportunidade, para assim dar chance de ser convencido
pelo que aquilo que a carne quer e não pelo que o Espírito quer, mas que a gente venha, por mais difícil que seja, que a gente venha sempre dar oportunidade para ser convencido pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, para sempre sermos guiados pelo Espírito, porque só vivendo a verdade, se alimentando da palavra de Deus, que a gente realmente vive. Boa noite, Jesus te ama.